dela pela docência, também nos cursos de psicologia e outros cursos, uma pessoa também que tem teve a prática docente no seu trabalho, e também uma pessoa que me orgulha muito saber que teve muitos anos como psicólogo e levando a psicanálise na Prefeitura do Recife, nos espaços de ambulatório, depois como supervisora também em CAPSES, tivemos algumas conversas sobre isso. Então, eu acho que ela tem uma experiência assim, admirável e muito importante de acolhimento às pessoas que chegam ao CEF. Então, eu queria fazer esse registro assim, carinhoso, de gratidão a ela pela forma como ela me recebeu e que ela continua recebendo as pessoas novas que chegam ao CEF, e dizer que realmente a abertura foi com Jaque, mas poderia já ter sido com ela, e num certo sentido, dos participantes, dos membros do CEF, ela é a responsável por esse grupo de introdução a Freud. Então, faz todo sentido começar com ela esse estudo comemorativo. Então, era isso que eu queria dizer, em gratidão e em apresentação à Fátima. Eu queria dizer essas palavras. Muito obrigado pelo espaço. Estamos com ela agora na condução do nosso estudo. Fátima, então, é com você. Realmente, é com você aí, né? Realmente, só temos a agradecer a você, porque você como diz, tem um grupo lá no CEF, né, com Freud, um percurso longo aí com a gente. Obrigada. Vocês me escutam bem? Sim. Ok. Eu agradeço palavras carinhosas e está à altura de tudo que está acontecendo, né? Mas, de qualquer modo, é sempre um prazer. Para mim, é sempre um prazer me debruçar sobre os temas de Freud. Como já foi colocado no primeiro momento de abertura desse evento, esse texto é um texto que marca um momento importantíssimo na teoria freudiana, onde ele vai introduzir mudanças bastante significativas e que vão acompanhar durante todo o tempo da evolução da teoria. Com ele, as modificações que ele introduz aqui. Rapidamente, lembrando, foi situado muito mais detalhadamente, esse é um momento que na vida pessoal de Freud passa por experiências muito marcantes, é um tempo de guerra, pós-guerra, e ele vive toda uma angústia nesses momentos que precedem a elaboração desse texto, de ter os filhos no fronte e um genro também, que é o Max. E essas experiências são muito marcantes, né? Em 1915, ele escreve um ensaio sobre a guerra e a morte, e escreve também um artigo sobre a sociedade, onde ele fala Fátima, você não está com a relação do humano com a morte. Fátima, você não está com o celular ligado aí, que está dando eco. Consequência, a guerra tem nessa experiência que nós temos quando nos defrontamos com a possibilidade da morte, né? E fala nesse texto coisas interessantes sobre que é uma morte esperada naturalmente e que é o que são essas destruições a partir da guerra. Fátima, como elas Fátima. incidem sobre essa relação do humano com a questão da morte. Fátima. Ela não está ouvindo.
Alô? Fátima, talvez seria... Você está com o celular ligado e o... Cleci? Oi, você está com o celular ligado e o computador ou não? Você está com os dois? Ele está fazendo eco. É. Fátima? Caiu, é? Posso continuar, Cleci? Oi. Pode, mas aí eu estou dizendo assim, ou você fica só no celular ou no computador, porque senão dá eco. Mas pode continuar. Pode continuar, Fátima. Cleci? Oi, estou ouvindo, estamos Estou te ouvindo, pode escutando. continuar. Mas nós estamos te escutando. Dá uma ligadinha para ela. Vou ligar agora. Possa se encarregar disso. Eu também posso, mas talvez. Ok. A gente não está te vendo, Fátima. Está te ouvindo, mas não está te vendo. Você está ouvindo a gente? Seria bom pedir para ela sair e entrar de novo, porque acho que ela não está conseguindo escutar. Conseguiu falar com ela, Gleice? Ela vai sair e vai entrar novamente. Internet tem dessas coisas, né? Oi, Cleci? Oi, agora melhorou. Está ouvindo? Ok. Felipe pediu para eu deixar sem o fone, é melhor. Não. Ou Sem o vídeo, né? sem o fone, pode ser, porque estava fazendo eco. Como, Amélia? Estava fazendo eco. Aí a gente Ok. estava entendendo o que você estava falando. Vocês me escutam bem agora? Sim, sim, sim. Agora a gente não está lhe vendo. Tá ok. Bom, eu teci algumas considerações que foram também retomadas no primeiro momento sobre o tempo em que Freud escreve esses textos, o que se passava na vida dele, as questões do pós-guerra, dos filhos na guerra e a perda de Sophie, a filha, o que é bastante marcante do ponto de vista da vida pessoal dele nesse momento, né? Do ponto de vista de situar dentro dos textos que ele vinha elaborando, eu fiz algumas pontuações no sentido de localizar um pouco como ele vinha já em algumas elaborações que vão atingir um momento mais consistente nesse artigo. Nós vamos encontrar uma referência na correspondência dele
a aferese de um primeiro rascunho desse artigo, em março de 1919, e que esse rascunho vai estar terminado em maio do ano seguinte, que é 1920, né? Nesse mesmo mês, em 1919, ele completa o artigo do estranho, onde há um parágrafo onde ele já se refere à compulsão à repetição. Eu vou ler só um trechinho do que ele diz lá para situar. Aspas. Tu não consegue abrir a câmera, não, Fátima? Oi? Não consegue abrir a câmera, não? Eu consigo. Eu acho que Porque foi a gente não está lhe vendo, não. Eu acho que foi Gleci que fechou. A câmera? Olha aí, Fátima está tão bonita. Bom, eu vou iniciar, então. Vale a pena a gente ver. Não, basta você abrir a câmera. É você que fechou, não foi? É você que abre. Não é? Não, ele deu uma informação de que o anfitrião tinha fechado. Foi por isso que eu esperei. Não. Ok. Então, nesse texto do estranho, não é? Ele diz: é possível reconhecer na mente inconsciente a predominância de uma compulsão à repetição procedente dos impulsos instintuais e provavelmente inerente à própria natureza dos instintos, das pulsões, né? É possível reconhecer uma compulsão poderosa o bastante para prevalecer sobre o princípio do prazer. Então, ele já cita essa compulsão lá nesse texto. Numa carta, nesse mesmo ano, a Max Eyton, surge uma referência que parece ser a primeira às pulsões de morte. Em setembro de 1920, numa comunicação no Congresso Psicanalítico Internacional de Haia, ele apresenta o título do Suplemento à Teoria dos Sonhos, onde ele indica uma terceira categoria de sonhos, ao lado dos sonhos de desejo, dos sonhos de ansiedade, que são os sonhos de punição, e que ele vai colocar que representariam a realização de um desejo por parte de um órgão especial, auto-observador e crítico, o ideal do eu, e que esses sonhos representariam a realização de um desejo por parte desse órgão crítico. Porém, outros sonhos se apresentam, diz ainda ele, como uma exceção mais séria à regra de que os sonhos são realizações de desejo. São os chamados sonhos traumáticos, que ocorrem em pacientes que sofreram acidentes ou que trazem de volta traumas esquecidos da infância. Isso ele cita lá nesse artigo do suplemento à Teoria dos Sonhos, e ele vai aprofundar nesse artigo do Além do Princípio do Prazer. Me foi dada a tarefa de trazer alguns elementos da parte 1 e 2 do artigo do Além do Princípio do Prazer, que eu vou partilhar com vocês, aqueles aspectos que eu achei mais importantes, e depois a gente pode conversar um pouco. Freud inicia o artigo situando o pressuposto de que os processos psíquicos são regulados automaticamente pelo princípio do prazer. Situa que esta premissa é de que cada vez que uma tensão desprazerosa se acumula, ela desencadeia processos psíquicos que tendem a uma diminuição da tensão, evitando o desprazer ou produzindo prazer. Ao longo deste artigo, Freud vai interrogar esta premissa. Chama a atenção para a abordagem dos processos psíquicos através da metapsicologia,
que ele define como uma descrição que, ao lado dos fatores tópicos e dinâmicos, procura levar em conta o fator econômico dos processos psíquicos. Retoma a teorização sobre o princípio do prazer, situando os estudos de Fechner e remontando ao princípio de suas elaborações. Cito Freud, então. De nosso lado, os fatos que nos levaram a crer na hegemonia do princípio do prazer na vida psíquica também remontam à suposição de que o aparelho psíquico teria uma tendência a manter a quantidade de excitação nele presente tão baixa quanto possível, ou pelo menos constante. Por outro lado, diz Freud, em rigor, seria incorreto falar de um domínio do princípio do prazer sobre os processos psíquicos. Se esse domínio existisse, a imensa maioria de nossos processos psíquicos deveria ser acompanhada de prazer ou conduzidos ao prazer. Entretanto, a experiência mais comum está em flagrante contradição com essa conclusão. Portanto, nos diz ainda, somos obrigados a admitir que existe na psique uma forte tendência ao princípio do prazer, mas que certas forças ou circunstâncias se opõem a essa tendência, de modo que o resultado final nem sempre poderá corresponder à tendência ao prazer. Situado isso, Freud vai considerar o que poderia ser fontes de inibição ao princípio do prazer, situando 2 pontos. Aponta, em primeiro lugar, as modificações exercidas pelas pulsões de autoconservação do eu, substituindo o princípio do prazer pelo princípio de realidade, para a proteção do eu e do próprio organismo, nos diz Freud. Esclarece que o princípio de realidade não abandona o propósito da obtenção final de prazer, mas exige e consegue impor ao princípio do prazer um longo desvio que implica a postergação de uma satisfação imediata, bem como a renúncia às diversas possibilidades de consegui-la e a tolerância provisória ao desprazer. Esse é o primeiro aspecto que ele coloca como aquilo que pode inibir o princípio do prazer, que seria o princípio de realidade, que ele vai tomar como uma modificação do princípio do prazer. E, em segundo lugar, como a segunda fonte de liberação de desprazer, ele vai situar os conflitos e clivagens próprias ao processo de desenvolvimento do eu em direção a organizações psíquicas mais complexas. Neste trajeto, afirma Freud, acontece que algumas pulsões ou partes das pulsões perseguem metas ou aspirações que seriam intoleráveis para outras pulsões cujas metas são passíveis de se compor e formar uma unidade abrangente do eu. A solução psíquica, então, é separar essas pulsões cujas metas seriam intoleráveis, isolando-as dessa unidade do eu, utilizando-se, então, do processo do recalque. De início, essas pulsões ficam privadas da possibilidade de uma satisfação. Entretanto, caso consigam pelejar até chegarem por desvios diversos a obter uma satisfação direta, ou ao menos uma satisfação substitutiva, esse resultado será sentido pelo eu como desprazer. Então, ele situa esses 2 pontos, não é?
a questão do princípio de realidade, que é o primeiro ponto que ele traz, e o segundo ponto seria o confronto com os conflitos e clivagens próprias ao processo de desenvolvimento do eu, onde ele coloca o mecanismo do recalque. Freud salienta, então, que os processos pelos quais o recalque transforma uma possibilidade de prazer em uma fonte de desprazer ainda não foram bem compreendidos, mas afirma que todo desprazer neurótico é desta espécie, um prazer que não pode ser sentido como tal. Ao final dessa parte primeira do texto, ele vai colocar que não parece ser necessário incluirmos em nossa teoria a hipótese de haver mais alguma forma de limitação ao princípio do prazer e convida a investir na investigação mais aprofundada da reação psíquica ao perigo exterior, acreditando que esta poderá fornecer material novo e novas questões ao problema apresentado. Dessa forma, ele fecha essa primeira parte. Ou seja, esses foram os aspectos que eu achei mais importante trazer. Na segunda parte, ele vai se deter em considerações sobre as neuroses traumáticas, as neuroses de guerra, os sonhos de angústia e uma brincadeira infantil, que é a brincadeira do Fordar. Sobre as neuroses traumáticas e as neuroses de guerra, situa um estado psíquico que se segue após graves choques que envolvem risco de vida, denominado de neurose traumática, e como as neuroses de guerra, aponta que não se chegou até aquele momento a uma compreensão plena nem de um nem de outro desses quadros. Vai estabelecer considerações sobre uma distinção importante entre os termos susto, receio, medo, distinguindo-os em sua relação com o perigo. Isso porque, com relação à questão da neurose traumática e das neuroses de guerra, ele vai tecer uma série de considerações sobre esses aspectos. Medo, angst, denomina um certo estado como de expectativa diante do perigo e preparação para ele, mesmo que ele seja desconhecido. Receio, Furcht, requer um objeto determinado do qual se tem medo. Susto, Schreck, nomeia o estado em que se entra quando se corre perigo sem se estar preparado para ele e acentua o fator surpresa. Pontua, então, que na neurose traumática destacam-se dois traços importantes. Primeiro, que o peso principal da causação parece recair sobre o fator surpresa, o susto. E que, nesses casos, um fator que ele acha importante é que, normalmente, um ferimento ou uma ferida concomitante geralmente impede o aparecimento da neurose. No caso das neuroses de guerra, indica que não se chegou a uma compreensão plena desses quadros. Freud vai retomar essa distinção entre os termos angst, Furcht, Schreck, no artigo Inibição, Sintoma e Angústia, de 1926, onde fará uma distinção entre o medo, como reação a uma situação traumática, susto, e o medo como sinal de advertência da proximidade
de um acontecimento como esse. Isso ele vai desenvolver lá no artigo de inibição, sintoma e angústia. A seguir, ele vai fazer algumas considerações sobre os sonhos traumáticos, que ocorrem em pacientes que sofreram acidentes e que aparecem também durante a psicanálise de neuróticos, trazendo de volta traumas esquecidos da infância. No artigo Suplementos à Teoria dos Sonhos, publicado no mesmo ano que este artigo, ele vai se deter sobre os sonhos de punição, que acredita ao ideal do eu, instância essa que qualifica como um órgão especial, autoobservador e crítico, existente no eu. Os sonhos de punição representariam a realização de um desejo por parte desse órgão crítico. Vai também fazer referências aos sonhos traumáticos, os quais irá tratar no presente artigo e que já é anunciado na apresentação do texto dos suplementos à teoria dos sonhos. Esses elementos são os elementos que ele tece sobre a questão das neuroses traumáticas, das neuroses de guerra, e dos sonhos de punição, lá no suplemento à teoria dos sonhos, e os sonhos traumáticos, né, que trazem de volta esses elementos traumáticos, e que, num primeiro momento, ele diz que parecia contrariar a teoria da realização do desejo, mas que ele introduz lá, nesse outro artigo, a questão desse ideal do eu e que seria uma realização dessa instância. Como terceiro ponto, Freud vai propor que estudemos o modo como o aparelho psíquico opera em uma de suas atividades mais habituais no início do desenvolvimento. Refere-se, assim, às brincadeiras infantis. Traz, então, a observação da brincadeira de um menino de 1 ano e meio, que descreve, que ele vai descrever com algumas características, e que se trata de um neto dele, Ernest, filho de Sophie. Eu vou ler diretamente aqui a descrição que ele vai dar disso, porque é bem detalhado. Então, vocês vão me dar a possibilidade de ler aqui, porque eu não consegui resumir muito bem, fiquei achando que estava faltando alguma coisa. Então, vou ler lá em Freud como ele coloca essa questão da brincadeira. A criança que ele observa não era de modo algum precoce em seu desenvolvimento intelectual. Com 1 ano e meio, falava apenas algumas palavras compreensíveis e dispunha de alguns sons significativos que eram entendidos por aqueles à sua volta. Tinha uma boa relação com os pais e com a única empregada da casa. Além disso, era elogiada pelo seu bom caráter. Não perturbava os pais à noite, obedecia às proibições de tocar em certos objetos e de entrar em determinados cômodos da casa. Porém, o mais importante é que não chorava quando a mãe a deixava por horas, apesar de estar eternamente ligado a essa mãe, que não apenas a amamentou, como também dela cuidou e a criou sem qualquer ajuda. Essa boa criança passou a apresentar agora o hábito, muitas vezes incômodo, de atirar todos os objetos pequenos que conseguisse pegar para bem longe de si, para um canto do cômodo, para debaixo de uma cama, etc. De modo que juntar seus brinquedos não era uma tarefa fácil. Ao mesmo tempo, com uma expressão de interesse e satisfação, emitia um sonoro e prolongado "oh", que, segundo o julgamento da mãe e do observador, não era uma interjeição, mas significava for. Finalmente me dei conta de que isso era uma brincadeira e de que a criança apenas utilizava seus brinquedos para brincar de for-sem com eles, que seria ir-se, ir embora, desaparecer, né? Um dia fiz então uma observação que confirmou minha maneira de ver.
A criança estava segurando um carretel de madeira enrolado com um cordão. Nunca lhe ocorria, por exemplo, que poderia arrastá-lo no chão, como brincar de carrinho, mas, ao contrário, atirava o carretel amarrado no cordão com grande destreza para o alto, de modo que caísse por cima da beirada de seu berço, onde o objeto desaparecia de sua visão, ao mesmo tempo que pronunciava seu "oh" significativo. Depois puxava o carretel pelo cordão de novo para fora da cama e saudava agora seu aparecimento com um alegre "dá". Então, era a brincadeira completa: desaparecimento e retorno. Em geral, só se viu o primeiro ato, que era incansavelmente repetido, como uma brincadeira em si, embora o maior prazer estivesse, sem dúvida, vinculado ao segundo ato. Deixa eu voltar aqui, porque a partir daqui eu comecei a resumir um pouco mais. Nos diz Freud, então, que a interpretação da brincadeira estava clara. Relacionava-se com uma grande aquisição cultural dessa criança, a renúncia pulsional que ela conseguiu efetuar. Renúncia à satisfação pulsional por permitir a partida da mãe sem manifestar oposição. A criança se ressarcia dessa perda, colocando em cena o desaparecimento e o retorno, utilizando, para isso, os objetos ao seu alcance. Indaga, então, se é possível que a partida da mãe fosse agradável ou mesmo indiferente para essa criança. E comenta ter a impressão de que a criança transformou a vivência em brincadeira por outro motivo. Nos diz, ela estava passiva, foi atingida pela vivência e eis que se engaja em um papel ativo, repetindo-a como brincadeira, apesar de ter sido desprazerosa. Atirar um objeto para que ele desapareça poderia ser a satisfação de um impulso de vingança dirigido contra a mãe e reprimido ao longo da vida por esta ter deixado a criança, e teria então o significado de um desafio. Vá embora, eu não preciso de você, eu mesmo te mando embora. Sabemos também que outras crianças podem expressar impulsos hostis semelhantes, atirando para longe objetos em lugar de pessoas. Assim, fica-se na dúvida se o ímpeto para processar psiquicamente algo, para ela, foi impressionante, e de poder assenhorar-se dessa vivência, poderia ter se manifestado como um evento primário e independente do princípio do prazer. Freud, então, vai considerar que o garoto estaria repetindo uma vivência desagradável na forma de brincadeira, porque um ganho de prazer de outra origem, porém imediato, se vincula a esta repetição. Vemos, então, ele elencar várias características do brincar infantil. O brincar como uma abreação à intensidade da impressão que sofreu e que tornou-se assim, e a criança torna-se assim, senhora da situação. Uma outra característica seria que fica claro que o brincar também está na realização do desejo de ser adulto e fazer o que os adultos fazem. E ainda ele aponta que não necessariamente o caráter de desprazer está eliminado das brincadeiras. E aí ele cita um exemplo, por exemplo, uma criança que vai ao médico e está com a garganta doendo e o médico faz um exame que é desconfortável, mas que ela repete nas brincadeiras com outras crianças, e ele diz que essa criança, ao submeter outra criança na brincadeira,
repetindo o que aconteceu, observamos um ganho de prazer obtido de outra fonte, ao passar da passividade à atividade, e inflige a um companheiro o evento desagradável. E assim se vinga da pessoa que faz o papel desse substituto. Cita ainda a imitação como motivo da brincadeira infantil. De todas essas considerações feitas, principalmente na parte 2 do artigo, né, Freud vai encerrar essa segunda parte da seguinte forma. Somos persuadidos de que, mesmo sob o domínio do princípio do prazer, existem meios e caminhos suficientes para transformar o que em si é desprazeroso em objeto de recordação e processamento psíquico. Todavia, devemos deixar os casos e as situações que resultam em uma obtenção de prazer para serem estudados por uma estética voltada à dimensão econômica. Eles de nada servem a nossos propósitos, pois pressupõem a existência e o domínio do princípio do prazer. E nós estamos justamente em busca da ação de tendências que estariam além do princípio do prazer. Isto é, tendências que seriam mais arcaicas e que atuariam de forma independente do princípio do prazer. Dessa forma, então, ele encerra essa segunda parte, e essas foram as considerações que eu achei importante trazer para que a gente pudesse conversar um pouco, e antes de nós abrirmos a conversa, a Amélia vai fazer uma intervenção, trazendo mais uma contribuição para o nosso estudo. Obrigada. Eu não sei se as pessoas gostariam antes, Fátima, de colocar algumas questões aí sobre... Eu queria ouvir. Lúcia, tu fecha teu microfone, isso. Sobre essas questões, né, que você trouxe. São os comentários para fazer. Ok, tudo bem. A gente pode abrir para algumas questões e você fazer seu comentário no momento que achar melhor. Acho que alguém colocou uma mensagem assim, mas saiu e eu não consegui. Poderia repetir a frase, Júlia? Júlia quer falar, não? Oi, é só que eu perdi o fim ali da frase que diz: existem meios e caminhos suficientes para tornar desprazer. Foi bem agora no fim. Júlia. Ao final, Júlia. Oi, isso. Tá, deixa eu tentar me localizar. Existem meios e caminhos suficientes. Tá. Ele, a fala dele que eu tomei, né, quando ele está encerrando essa segunda parte, somos persuadidos de que, mesmo sob o domínio do princípio do prazer, existem meios e caminhos suficientes para transformar o que é em si desprazeroso em objeto de recordação e processamento psíquico. Porque ele situa esses dois aspectos, né? O aspecto do recordar, que lá em Recordar, Repetir e Elaborar, ele vai situar isso como sendo essa recordação, possibilitando
que a repetição possa acontecer de uma forma diferente, né? Lá em outro texto, e o processamento psíquico que poderia ocorrer a partir dessa recordação, que seria o recordar, o repetir e o elaborar. O que eu queria colocar, né, seria um pouco alguns comentários sobre o que Lacan, como Lacan vai tomar essa questão do fordar, né? Mas antes, né, só uma observação que assim, quando Freud fala, né, dessa questão da repetição, embora ele coloque de modo diferente a repetição na brincadeira, né, da criança, ele não faz uma distinção entre essa repetição e a repetição, por exemplo, da neurose traumática. Sim, né? é verdade. Se elas fossem da mesma ordem, né? E eu acho que aí é Lacan que vai fazer a diferença, e vai colocar uma repetição como reparadora, né? Que é o que vai permitir a simbolização, né? Que seria essa repetição aí do fordar, né? E há outro tipo de repetição que ele vai dizer que aí é um real que se repete, né? Que insiste, né? De um trauma, né? E onde não há uma simbolização, que ele vai chamar de uma repetição estéril, né? Que, né, associar mais a pulsão de morte mais diretamente, né? Esse era um primeiro comentário. A outra questão, em relação especificamente ao fordar, né? Como Lacan vai tomar isso como fundamental no processo de simbolização, ele vai chamar de par, presença, ausência, né? E que ele diz que é o que vai dar origem à linguagem, e de onde também nessa repetição nasce o desejo, né? Assim, a origem da linguagem, porque introduz o símbolo com a ausência, abre o que ele chama de abre o mundo da negatividade, ou seja, o mundo da representação, né? Aqui numa alusão lá aos comentários que ele faz ao texto da denegação, né? Que ele comenta junto com Hippolyte, né? Que seria a questão da gênese do pensamento, né? Exatamente, né? Essa ausência aí, né? Essa negatividade que vai, né, dar origem aí à linguagem e ao pensamento, né? E eu desejo que ele diz que é na solidão do fordar que o desejo vai se tornar desejo do outro, né? Que é, ao mesmo tempo, onde o sujeito ele aprende a se reconhecer, mas também é onde, ao mesmo tempo, ele se aliena, porque ele vai reconhecer esse desejo a partir do outro, né? Vai se alienar, né, nesse eu ideal aí, né? E em decorrência dessa alienação, ele vai
Lacan vai dizer que surge aí uma rivalidade que é uma rivalidade radical. Uma rivalidade com o objeto ao qual o desejo se dirige. E ele dá como exemplo dessa rivalidade, eu estou me referindo aqui ao Seminário 1, quando ele trabalha o esquema do espelho plano, né? A relação aí, a linha, né? Ou eu, o outro. Né? E ele dá o exemplo de uma criança, uma cena, né? Que ele vê de uma criança pequena, que ele diz que pega uma pedra grande e mete a pedra na cabeça do outro, de a outra criança, né? Tentando esmagar. Né? É o exemplo que ele vai dar, né, dessa rivalidade aí, que ele chama de rivalidade radical, e que surge, né, nesse momento aí, né, de movimento aí de báscula, né, da presença, ausência, né, o retorno aí, né, que ele vai fazer a relação com o espelho, né, então ele diz assim, essa reintrojeção da imagem, né, ou do desejo, que leva ao mesmo tempo essa rivalidade por uma frustração, né, porque o sujeito aí não reconhece, né, o desejo e nem consegue mais aí esse objeto. Né? Ele cita Hegel, né, falando da radical intolerância da coexistência das consciências, né? Para falar dessa rivalidade. Né? Eu não sei se outras pessoas queriam comentar. Porque é interessante, ele vai nessa mesma lição, são duas lições que ele fala sobre o Fordá nesse seminário, mas ele vai falar disso, sim, em inúmeros seminários, em textos dos escritos, ele vai dar uma importância muito grande, não é? Ao Fordá, que ele vai associar à simbolização. Né? Simbolização, exatamente. No seminário da identificação, que a gente começou agora, ele vai fazer uma relação disso com o tracionário. Né? No seminário da ética, ele vai relacionar, ele vai falar do Fordá quando ele fala da coisa, do Das Ding, né? Exatamente da representação, né? Da Postelgo representante, né? Ele fala lá. Né? E nessa lição, ele termina em cima dessa questão aí da rivalidade, ele vai falar também sobre a agressividade, né? E que ele coloca essa coisa destrutiva, característica aí do humano, né? E vai falar da política. Dizer que a política tenta resolver isso, né? E sem muito sucesso. Né? E ele diz que a relação entre os seres humanos é interdestruidora e imortal. Né? E faz uma crítica a Charles Darwin, dizendo que a ideia de Darwin de que a luta pela vida, né, essa ideia de que os mais fortes sobreviveriam, né, ele diz que Darwin pensou isso porque ele diz desse jeito, ele era um corsário, né, que tinha o racismo como indústria
fundamental, né? E eu acho interessante isso, que ele chama de racismo, ele não chama de... Ai, me fugiu a palavra agora. De escravidão, né? Ele chama de racismo, mas ele não cita a palavra escravidão, não é? Porque ele vai dizer que essa questão acontece em relação aos humanos, né? Porque para os animais, que os animais eles têm uma coabitação, porque se a espécie mais forte ele elimina a espécie da qual ele elimina totalmente a espécie da qual ele se alimenta, ele vai deixar de existir também, porque ele não vai ter mais de que comer. São os homens, é o animal humano que faz isso, não é? Como a gente está fazendo agora, né? Destruindo o meio ambiente, né? Mais do que nunca, ameaçando a nossa própria espécie, né? E aí ele dá um exemplo muito interessante disso, que é ele cita o elefante, né, e que ele resume um pouco, né, essa questão da simbolização e essa questão, né, da destrutividade, dizendo que não é necessário que você tenha um elefante na sala para você imaginar o elefante, né? E que, de outro lado, o homem, né, ao pensar, né, no elefante, começa também a destruindo o meio ambiente onde o elefante vive, e ele diz assim, muito antes de começar a pegar no fuzil. E eu achei muito interessante essas considerações que ele faz lá, né, nessas lições do Seminário 1. Né? Mas foi para animar o debate. Né? Foi ótimo, Amélia. Obrigada pela sua contribuição. Vamos escutar as pessoas e vamos discutir um pouco mais. Posso me colocar agora? Sim. Uhum. Pois não. Oi. Eu não sei localizar agora, estava aqui tentando fazer um esforço de lembrar, mas não estou conseguindo. Em que lugar Lacan fala também sobre o Fordá, tomando uma outra a dimensão não apenas esse esforço feito pela criança de poder lidar com a ausência da mãe nesse fundo de presença e nesse jogo presença e ausência poder ir construindo, né, o processo de simbolização, mas de um aspecto que o jogo revela, que seria como a possibilidade da criança está faltando a palavra agora, mas ter um domínio sobre ela mesma, a própria existência dela criança. Né? Ele, inclusive, se refere a um outro jogo, mencionado por Freud, que a criança está com um espelho, e o espelho é a partir de uma certa altura da parede, então ele se agacha. E quando ele se agacha, a imagem dele desaparece. Né? E ele faz o mesmo jogo de Fordá, diante dessa imagem dele desaparecendo e reaparecendo, né? Porque nesse momento aí de báscula ainda, o desaparecimento do outro, em certa medida, né? Se a criança ainda está, né, sem muito domínio sobre isso, é o desaparecimento dela mesma, né? Então, se ela está aí ainda muito vulnerável nessa dimensão de vivência da alienação, ela própria desaparece. Né? Então, é por isso que também a brincadeira que ele fala com o menininho, né?
no seminário 1, em que ele bate na criança, e aí ele próprio chora, né? Porque ainda está tão capturado pela imagem do outro, não é? Que na hora que o outro chora, ele chora também, e aí ele diz, ele me bateu. E aí ele diz, não, ele não está mentindo, é essa a vivência dele, né? Ele vive essa ação também reflexivamente, né? Sobre ele, né? Então, eu acho interessante porque Lacan redimensiona, né, esse jogo do Fordar nessa perspectiva de que também é uma tentativa, né, de poder se reassegurar da própria existência e ter um domínio sobre isso, né? Agora, não estou conseguindo situar, se alguém souber, por favor, dar uma ajuda, onde é que Lacan trabalha essa outra dimensão do Fordar. E o outro aspecto, Amélia, que aí, quando você falou, eu achei super importante, é sobre essa dimensão destrutiva no humano. Acho que esse pode até ser um tema para um próximo estudo, porque a gente está vivendo isso de uma maneira meio desenfreada, né, na nossa atualidade, né, no país, né? Em relação ao meio ambiente, em relação à diferença, o outro na sua diferença, né? Isso está meio dramático, né? Acho que, inclusive, Melman, da última vez, nesse trabalho que fez junto com o Instituto Langagem, ele teve um momento que ele se referia assim, a gente sabe, é fato histórico, né? Civilizações desapareceram, né? O que a gente vai fazer? Né? Então, eu queria só pensar na tua fala esse aspecto, porque eu acho que é uma questão que a gente precisa ter presente e ter uma atenção, sabe? As coisas não estão acontecendo de uma maneira que a gente, né, é convocado a prestar uma atenção maior ao que nos acontece na atualidade, assim, porque a perspectiva não é boa, né? Então, o esforço de pensar a respeito, né, para poder conseguir se posicionar, tanto como cidadão, como especialmente como psicanalista, né? Esse comentário. Posso, Fátima? Oi? Posso também fazer um comentário? Sim, claro, Jane. Vou retomar de novo o que a Amélia traz e que você traz, e que Lacan vai tomar lá no seminário 1, né, de como ele vai demonstrar, né, da passagem do espelho côncavo, né, narcisismo primário, que ele vai situar nisso, e para o espelho plano, né, acho que uma questão que se destaca é ele tentando demonstrar também como aí se faz uma inscrição da dissemelhança em relação ao próprio sujeito, né? Então, acho que a questão do Fodar vem no sentido de inscrever a falta pela presença e ausência, né, da alternância, mas também essa dimensão como a dimensão de desejo, né, que o espelho plano, esse jogo de espelho vai instituir. Né? Acho bem importante a gente pensar nesse tempo. Porque essa dimensão desejante estaria exatamente nesse intervalo entre presença e ausência, né? Exatamente. E como tantos elementos estão aí dentro, né? A própria construção do corpo, inicialmente um corpo imaginário, né? Mas Sim. que se constrói depois numa dimensão simbólica. E destacando essa questão mesmo da dissemelhança, né? Uhum. Exatamente. Ele fala dessas questões todas lá no seminário 1, né? E é bem rico, né? São lições bem ricas, né? Depois, se vocês lembrarem as lições, está dando para ouvir?
Está dando sim, Felipe. No seminário 1, eu agradeço. 5 de maio e 12 de maio. Foi as lições de onde eu tirei essas observações que eu trouxe. Mas ele começa um pouquinho antes, com o espelho plano, né? Joia. Eu queria fazer 2 comentários, não muito precisos, na verdade, tatear um pouco nesse texto, e Fátima trouxe elementos muito importantes deles, e na leitura, releitura, agora eu me permito pensar aqui um pouco em voz alta. Ele, quando abre esse capítulo 2, falando da neurose traumática, e ele diz que a terrível guerra trouxe também a tentação de atribuir um dano orgânico ou uma força mecânica, essa neurose traumática, mas em seguida ele vai dizer que o quadro da neurose traumática se aproxima mais da histeria, ou seja, de alguma coisa que faz pressão no psiquismo, não é? Ele vai fazer uma aproximação desse conceito, desse diagnóstico de neurose traumática com o que me permitiu ficar pensando, quando eu fui reler esse capítulo 2, sobre essa situação que a gente vive, e dentro do que Fátima destacou, entre angústia, medo e o susto, sobretudo associado à surpresa, o que cada um de nós pôde viver enquanto falacer, enquanto sujeito, e também o que as pessoas que a gente acompanha puderam viver em termos dessa pandemia. Porque nessa observação final aqui, eu estava tentando entender isso que Fátima colocou do Freud, a angústia como a expectativa do perigo, uma certa preparação. O medo com o objeto determinado e o susto designa um estado em que a pessoa foi pega de surpresa, vamos dizer assim. Então, cada um de nós, de alguma forma, foi pego de surpresa, mas de uma maneira especial também, porque diferente da guerra, embora muita gente parece que existe relato da guerra de ter ido bom, a coisa não chegou ainda por aqui, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Esse vírus invisível foi trazendo para cada um, de uma maneira particular, os efeitos dele, atingindo algumas pessoas diretamente, que a gente acompanha, outras pessoas tomaram conhecimento dele através da proximidade com que alguns foram atingidos, e outros através de notícias ou ao modo de cada um poder tomar conhecimento dele. É interessante esse comentário do Freud, quando ele diz: não acredito que a angústia possa produzir uma neurose traumática. Na angústia há algo que protege do susto e assim também da neurose por susto. Eu fiquei pensando, Fátima, não sei se você nota alguma coisa nessa situação de pandemia ou nesse susto que cada um pode ter passado. Eu observei alguma coisa, depois eu quero comentar um negócio sobre o gozo aqui nesse capítulo 2, mas de alguns adolescentes, isso poderia ter sido talvez o caso de adultos também, mas nesse caso adolescentes que eu acompanho, que vinham de alguma forma resistentes a vir para a análise, ou vinham muito com o celular para a análise, e diziam alguma coisa assim como: minha mãe quer que eu venha, ou meu pai quer que eu venha. E, durante a pandemia, pelo menos uns 2 ou 3, eu estou me lembrando agora, me ligaram espontaneamente, e eles já tinham parado de vir, para dizer: tem vaga aí, eu quero falar. E outros, curiosamente, alguns 2 ou 3 também, que viviam muito assim deprimidos e que vinham para a análise falar, mas que tinham um certo sintoma depressivo, se a gente pode dizer assim, mais reclusos no quarto, mais inibidos, isso e aquilo. Então,
quando eu liguei para saber sobre eles, como eles estavam, isso é a situação de dois, uma moça e um rapazinho. Aí a mãe disse, nossa, ele está ótimo. Como se esse estado do mundo ter se deprimido ou ter panicado deixasse-os assim mais à vontade entre pessoas que estão sentindo talvez aquilo que eles experimentavam já há algum tempo. Eu não sei exatamente como ligar isso com o que o Freud coloca aqui, mas me deu a impressão de alguma coisa por aí. E dessa clínica, dessas constatações. Podem ser diferentes para outras pessoas, aí a gente ouvir opiniões diferentes, mas fiquei um pouco com essas observações. E no final da lição, uma observação sobre essa tradução, que ainda não é a última, que vai sair, da LPM. Eu não sei como é, depois a gente pode ver com a nova tradução. Nessa última parte que você leu, que a Júlia pediu que você repetisse a leitura, somos persuadidos de que também, sob o domínio do princípio de prazer, ele vai fazer esse comentário. Antes, um pouco, ele vai falar sobre o espectador diante da tragédia grega, e agora, da tragédia, sobretudo. E agora a gente estava vendo um pouco isso no seminário de verão, e entre a gente, no seminário da ética, né? E ele traduz da seguinte forma, não sei se na tua versão, primeira vez que eu li esse texto com você foi na Standard Edition mesmo, naquela das obras completas, mas ele diz, a diferença do comportamento da criança visam a pessoa do espectador. Então, não poupam a este espectador as mais dolorosas impressões, por exemplo, na tragédia, e, no entanto, podem ser sentidos por ele como um elevado gozo. Nessa minha edição aparece esse termo, elevado gozo. A gente sabe que gozo foi alguma coisa trabalhada, pelo menos, mais por Lacan. Talvez tenha sido uma forçação lacaniana, não sei como é que está, eu estou sem as obras completas agora, mas já aqui começa alguma coisa dessa elaboração freudiana, talvez que tenha dado margem a esse campo que, como você apresentou nessa lição, tem a ver com o mais arcaico, tem a ver com algo que se torna independente e que começa a interrogar a gente. Que princípio é esse que vai contra tudo, como a Amélia falou muito bem na abertura, antes do Jacques falar, e que provocou tanta resistência no meio psicanalítico, falar de uma pulsão de morte. Depois ela ser traduzida por gozo, eu fico pensando aqui agora, estou pensando isso agora, e não nos cause o prejuízo de continuar considerando esse termo morte, sobretudo agora nesse contexto de pandemia, que a gente está lidando com ela, queira ou não queira, de uma maneira mais intensa. E o termo gozo não venha jamais, pelo menos nesse momento, se substituir a essa noção que os freudianos tiveram muita resistência também de, como disse a Amélia lá na abertura, de continuar com ela, né? Da pulsão de morte. São comentários assim para colaborar e para pensar com vocês. Obrigado. Posso falar? Sim. Vai lá, Neidinha. Oi, Neide. Oi, Coisa boa. Neide. Oi. Eu fui lançada, Fátima foi falando, eu fui lançada para um texto de Freud, Emília falou, e eu fiquei pensando muito no mal-estar, na cultura. Quando vocês estavam falando, né, a questão desse desaparecimento do sujeito, e eu lembrei automaticamente que Freud coloca lá no mal-estar a questão do amar ao próximo como a ti mesmo. E ele coloca uma questão de que porque eu estou pensando nesse momento tão cruel que a gente está, e Freud diz assim, olha, algumas saídas possíveis são saídas moderadas, né? Que ele coloca e vai discutindo a questão das saídas moderadas, das pulsões agressivas, etc. e tal. E aí ele diz que o amar o próximo como a ti mesmo, como uma saída ética, porque no final das contas, se eu não amo o próximo, esse próximo desaparece e eu desapareço também.
Eu preciso amar o próximo para que eu consiga viver. Não é? Assim, eu não sei como é que se vocês pensam dessa forma, mas automaticamente me lançou essa ideia do não mais a criança, mas o adulto criança, a criança, o sujeito, a gente está falando do sujeito do inconsciente, mas se amar o próximo é uma forma de não desaparecer. Amar o próximo é uma forma de se manter vivo nesse caos. Não sei se isso... Mas eu fiquei tomada lembrando muito desse texto de Freud, né? Porque o quê? São 10 anos depois, né? Mal-estar são 10, 12 anos depois. No momento mais cruel, inclusive, né? Quando ele vê a questão do partido nazista sendo eleito, né? É muito mais caótico, né? E aí ele coloca, olha, eu não sei, no final ele diz, né? Eu não sei como essas forças celestiais qual o resultado dessa guerra. Mas se eu olho aquele texto e digo, bom, parece que ele está dizendo, não é o amor cristão, não é a solidariedade, mas a manutenção de cada um, se a gente cuida, entre aspas, né? Se a gente ama o outro, porque eu estou nesse outro também, quando ele vai fazendo essa questão da constituição subjetiva, né? Eu pensei muito nisso, estava aqui refletindo. É isso. Neiri, eu não tenho muito presente do texto do Mal-Estar, né? Faz algum tempo que eu li. Não saberia fazer uma articulação melhor. Eu não sei se o termo amor ao próximo, não sei, fiquei me perguntando algumas coisas assim, a partir disso que você colocou. E também acho que uma interrogação aí no sentido do desaparecimento do outro tem a ver com o meu desaparecimento, né? Talvez a gente pudesse pensar algumas coisas a partir daí. Porque ele faz uma torção, né, Fátima? Ele diz assim, olha, vamos pensar na perspectiva da religião como uma saída para amenizar esse sofrimento da repressão, das pulsões, mas ele diz, vamos pensar nessa... É como eu leio o que Freud está conversando. Como se ele estivesse conversando comigo, ele diz, olha, vamos pegar esse princípio ético, religioso, e vamos pensar, vamos usá-lo como uma forma da gente poder não desaparecer. Pensar amar o próximo como a ti mesmo, que ele faz aquele jogo do amar, mas ele traz a questão narcísica, não é? Como a ti mesmo. Então, se eu amo ao outro como a mim mesmo, eu me mantenho. Essa é quase um paradoxo, né? Quase um paradoxo. E aí esse desaparecimento... Se a gente pensa, né? Eu também não tenho muito presente lá o mal-estar, né? Mas se a gente pensar, né, que o que ele trabalha, né, e que Lacan vai trabalhar também, né, que o que ameaça mais a gente é exatamente esse próximo, né? Lacan vai colocar esse mandamento como algo da ordem aí do impossível. Né? Lá no seminário 7, ele trabalha esse mandamento, lá no seminário da ética. Né? Mas, assim, é esse próximo que ameaça. Não é o que está longe que ameaça, é exatamente esse próximo, né? E que esse amar o próximo vem aí, é uma contradição, é um paradoxo, né? E Lacan vai mostrar que não há como reverter isso, né?
Não sei se Freud ainda estava sendo muito, ou querendo ser, que ele não era, né? Otimista ou vendo, ou tentando ver uma luzinha no fim do túnel, né? Mas Lacan vai desfazer completamente isso, né? Como da ordem do possível, e o mundo está mostrando isso para a gente, né? Vocês estão me ouvindo? Estamos, Lúcia. Está lendo lá o Seminário da Ética, está com isso fresquinho. Não, eu estava me lembrando aqui, eu não sei se é exatamente no Seminário da Ética, mas que Lacan vai fazer uma distinção entre próximo e semelhante. Sim, sim. Né? Ele vai fazer uma distinção entre próximo e semelhante. E ele vai colocar o próximo justamente como eu acho que é no Seminário da Ética mesmo, em que ele vai colocar a questão de Dasding, não é, como aquele próximo, aquilo que está mais próximo, mas que está fora, não é? Então, aquele aspecto de cada um de nós que estaria mais dentro de nós e mais fora, e mais hostil, e mais tudo. Então, não é o semelhante, ele vai fazer uma distinção entre próximo e semelhante. E agora eu estava me lembrando que a Emília colocou aquela história do Fordar, que eu tenho impressão, não tenho certeza, Emília, mas eu acho que é no Seminário 11, quando ele fala da repetição, que ele vai falar daquela brincadeira do carretel, dando uma leitura diferente da de Freud, no sentido de que ele está se afastando e se separando dele mesmo, né? Como se ele estivesse se cortando dele mesmo, se separando dele mesmo, com o exemplo do espelho e o exemplo do carretel. Eu acho que é no Seminário 11. Ô, Lúcia. Lúcia? Sim. Continua, porque está muito bom isso que você falou para a gente, na linha do que a Edneide está abordando e está perguntando aqui, quando você falou desse próximo como estimo, aquela área do toro que fazia parte do exterior, mas que agora é o íntimo, o íntimo mais, o exterior mais íntimo, o estimo, e a figura desse próximo. A figura desse próximo que você está dizendo e que Edneide trouxe, que é muito importante, senão o Melman não tinha dado o primeiro nome da carta dele de carta ao próximo, como uma noção vigente ainda para pensar que o desaparecimento dessa pessoa, que pode ser muito hostil, ou que eu posso querer, ou que eu tenho muitas diferenças com ele, ou isso e aquilo, que Edneide está colocando, coloca em risco a existência da própria pessoa. Então, o Melman ter feito essa carta ao próximo. Tu te lembras a definição que você colocou lá no grupo para a gente sobre esse próximo? Eu não sei se é o próximo socorredor, que você até discutiu com o Thelma, que presta socorro, mas tem uma coisa cristã também, embora ele vai fazer uma torção. Olha, ele traz uma contribuição cristã, mas meu som, eu estou com... Lúcia? O problema é o meu som, que eu estou acompanhando com muita dificuldade. Eu peguei partes do que vocês falaram. Então, agora mesmo, sua fala foi cortada para mim, Felipe. Sobre Fica o próximo, meio complicado. Você está ouvindo agora? Sobre o próximo, que é diferente do... Eu não estou mais conseguindo ouvir. Tá certo. Agora depois a gente retoma essa... Está ouvindo? Está ouvindo, Sim, Lúcia? sim. Agora eu sei que Lacan faz essa diferença. Estou ouvindo. Ele vai falar do semelhante também. E você colocou alguma definição para a gente, que isso tem uma origem cristã, como o Neide estava lembrando lá, que o Freud tocou nisso também, mas com uma torção, como ela disse, para uma coisa válida, para uma ética psicanalítica, e não é uma ética cristã. Mas diga aí. Não, o que Lacan coloca é que quando sim, agora estou lembrada,
que ele faz um comentário de que quando o que tem lá no decálogo, de que amarás teu próximo, a palavra que Freud usa não é esse próximo Nebenmensch do projeto. É uma outra palavra que agora eu não me lembro, em alemão, que não é o Nebenmensch. Então, Lacan, eu acho que se pega por aí para dizer que esse próximo aí não é o semelhante. Qualquer coisa por aí, que é de uma outra... Ele dá uma outra conotação à questão do próximo. Como mais ligado a esse estimo mesmo do que ao semelhante. Mas ficou mudo novamente aqui, está ruim para mim. Porque, assim, lembrando do texto, eu acho que Freud ele não coloca esse... Eu acho que na perspectiva não é do semelhante, é o que me vem, né? Mas a ideia de que a constituição, nessa constituição subjetiva, esse outro é aquele que é meu inimigo, que a gente estava falando, é aquele que é meu inimigo, aquele a quem eu demando, aquele que me constitui, e a gente poderia dizer, é uma cesta de coisas que esse outro, onde esse outro é colocado, e que se ele não existe, eu também não existo. É quase a ideia do mal-estar na cultura, de que se não há cultura, a humanidade não existe. Para eu poder me satisfazer, a civilização não deveria existir. Mas a partir do momento que a civilização não existe, o homem também não existe. Então, é aquela ideia de que se um não existe, o outro também não. Né? Então, se eu não amo esse próximo, é esse próximo de onde eu me constituí, se eu elimino esse próximo, eu também desapareço. Esse próximo enquanto esse outro, né? De onde foi a minha base, né? As peças que me constituíram. Mas também lá no mal-estar, ele não vai colocar essa premissa, amar o próximo como a ti mesmo, né? Como realmente um preceito fundamental da vida civilizatória, né? Mas também com uma questão antagônica. Tu lembra que ele vai mencionar isso? Porque a razão individual, do interesse individual, da busca da felicidade, né? Regida pelo princípio de prazer, seria de destruição desse próximo, desse outro. E aí ele coloca, inclusive, como uma contradição insolúvel, né, em relação... Exatamente, é isso aí. É isso aí, gente. Né? Que eu acho que vai também na direção dessa leitura que a Amélia trouxe. Uhum. Se a gente pensar que isso também aponta para a questão narcísica, né? Sim, exatamente. Então, e aí eu me lembro do que Marie Christine vem trazendo nesse anúncio que ela está fazendo de amanhã, na fala de Melman, né? E que como ele foi trabalhando com eles lá no Oriente, né? De como estar ao lado do inimigo. O inimigo, né? Exatamente. Exato, né? Que eu acho que é o que a gente está na atualidade, o que é no Brasil, né? É como se a gente dividisse o Brasil agora naqueles que aderem ao discurso bolsonarista e aqueles que não aderem, né? Como se a gente tivesse numa condição de estar ao lado do inimigo, né? E o inimigo está dentro de casa também, né? Nas relações familiares, ou seja, essa dicotomia não, mas esses dois extremos. Extremos. Né? Mais algum comentário? A gente pode ir ficando por aqui. Alguém? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Eu queria contribuir um pouquinho, eu achei muito boa. A gente não está te vendo. Ah, é?
Não. Então, deixa eu... É que eu tô aqui, ó. Sou Joelma Soares. Eu estou falando pelo celular e está a câmera do computador, que o microfone do computador está sem funcionar. Então, o que achei muito boa a fala de Fátima, mas Neide trouxe uma contribuição que eu achei também importante, eu acho que complementa aqui a discussão de hoje, que é sobre essa finalidade da vida, né? E o que Freud fala, ele falando sobre essa religião, eu marquei aqui a questão, peguei o mal-estar na civilização, e ele diz o seguinte: a questão da finalidade da vida já foi posta inúmeras vezes. Jamais se encontrou, aí continua, ele lança uma dicotomia, né, que jamais encontrou resposta satisfatória. E talvez não tenha essa resposta. Então, passaremos à questão menos ambiciosa, o que revela a própria conduta dos homens acerca da finalidade e intenção de sua vida, o que pedem eles na vida e desejam alcançar. Na verdade, ele chega depois à conclusão que é a felicidade que tá em busca. Então, essa foi a minha... Pegando o que Neide falou e contribuindo também com Freud, né? E que leva a gente para pensar mais um pouquinho ainda essa noite. Até o próximo encontro. Mais alguém? Bom, então vamos agradecer a Fátima aí pelas contribuições, né? A Amélia, e aí esses encontros nos enriquecem, né? Nos faz questionar, indagar nesse momento aí, como o Felipe bem lembrou, né? Desse trauma. Eu acho que a gente pode pensar o que virá após o que nós estamos vivendo aí, porque ainda continuamos, né? Aí muitos em casa, então o que trauma é que vai ficar o mal-estar da civilização, né? É um ponto que a gente tem que se pensar. E eu acho que é isso que é por isso que nós estamos aqui. É o que nos leva sempre a esses debates, né? O que nos angustia, o que nos coloca aqui sempre a nos interrogar, e aí acerca das questões aí da psicanálise, né? Então, vamos aguardar agora na próxima sexta, nosso próximo encontro seria dia 11, né? Vai ser dia 11. No mesmo horário. Boa noite e obrigada. Até lá. Boa noite, Iglesias. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Amélia, Fátima, todo mundo. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Até a próxima com Carlos e Iglesias. Boa noite. Para vocês, até Carlos e Iglesias na próxima. Sim. Tchau. Tchau. Tchau, boa noite.